Boa noite, Santa Catarina! Boa noite para você ligado em todos os cantos deste estado maravilhoso, com essa imagem linda que vocês estão vendo da nossa ponte Hercílio Luz. A gente começa o Tá Na Hora Santa Catarina de hoje. É isso mesmo, hoje o dia, a noite é dela, a centenária, a velha senhora. Ponte Hercílio Luz na tela do SCC SBT, iluminada para você que assiste o Tá Na Hora Santa Catarina, e que bom saber que você está ligado com a gente, porque hoje o programa, o jornal é especial. Hoje o jornal fala sobre ela, e claro que a gente vai trazer notícias de todo o estado, mas a grande aniversariante, a nossa aniversariante é ela, e é por ela que nós estamos hoje aqui na cabeceira insular para manter você bem informado. A Érica daqui a pouquinho fala com a gente também de outro ponto, e um ponto privilegiado também para falar sobre a nossa querida velha senhora, a ponte Hercílio Luz. No estúdio, a Júlia Matos está por lá, porque de lá ela também vai trazer muita notícia, muita informação. Boa noite, Júlia Matos. Que noite memorável, histórica, 100 anos da ponte Hercílio Luz. Boa noite, Júlia. Boa noite, Thiago Pires. Boa noite para você aí de casa. Que noite, que dia especial. Você que acompanhou toda a programação do nosso SCC SBT, a TV mais querida da sua família, a gente esteve presente desde os primeiros minutos desse aniversário da ponte Hercílio Luz. Que bom finalizar o dia junto com você, mostrando a nossa ponte iluminada, porque é essa luz toda que traz pra gente as histórias, as memórias de todos os dias. Thiago, eu vou estar por aqui no estúdio te acompanhando desse momento tão especial. Quantas histórias, quantas memórias. Daqui a pouquinho você aí que passou vários dias, semanas mandando a sua foto, a sua história, a sua memória com a ponte. Todas elas mostraremos aqui no Tá Na Hora Santa Catarina e, claro, um pouquinho do melhor da nossa capital que abraça essa aniversariante. Boa noite pra você, a gente pede licença para entrar no seu lar. Vai daí, Thiago! É isso, Júlia, a gente já pediu licença e aqui nós estamos. Bom, durante todo esse período, os últimos 100 dias, a gente contou dia a dia, na contagem regressiva, os 100 dias para o centenário. Pois então, muitas histórias foram contadas, falando da cultura, da tradição, de todo esse espaço de tempo de 100 anos, o que aconteceu com ela aqui atrás. Esteve interditada por um tempo, só podia pedestre, depois foi reformada, tombada pelo patrimônio. Pois então, a Sofia Gonzalez fez tantas reportagens especiais, lindas, contando histórias, falando com pessoas que têm alguma relação com a ponte Hercílio Luz. Pois então, dessas histórias, é claro que a gente fez um resumão para você que não acompanhou toda quarta-feira, que nós tínhamos uma história para falar sobre ela. Então, para você que não acompanhou, a gente abre o Tá Na Hora Santa Catarina de hoje, ao vivo, aqui da cabeceira insular, junto ao Amo Floripa, para trazer todas essas histórias para você. Ponte Hercílio Luz, a centenária, o resumo da história desses 100 dias para você. No trajeto mais curto entre ilha e continente, ficava justamente o cemitério municipal de Nossa Senhora do Desterro. São basicamente 3 cemitérios: cemitério alemão, o cemitério dos não católicos, ateus e outras crenças, e o cemitério católico. O espaço era dividido por crença e origem, reflexo da segregação religiosa da época. A área alemã, destinada principalmente aos protestantes, foi inaugurada em 1868. Em mais de 80 anos de funcionamento, a estimativa é que cerca de 30 mil pessoas tenham sido enterradas no Morro do Vieira. Com a construção da ponte Hercílio Luz já em andamento, em 1923, os túmulos que estavam aqui começaram a ser removidos e levados a 7 quilômetros de distância. Aqui no Itacorubi, as lápides mais antigas têm datas do século XIX, anteriores até a criação deste espaço. Marcas de um cemitério que deixou o centro da cidade para dar lugar à modernização. Em 17 de novembro de 1925, o cemitério São Francisco de Assis foi oficialmente inaugurado, planejado com vias, quadras numeradas e alamedas, um modelo mais organizado e alinhado aos ideais urbanos da época. Na mesma data, o antigo cemitério foi completamente desativado para novos sepultamentos. A rua Felipe Schmidt, que levava para
colina, essa subocupação. Passa a ser a via mais importante, porque as pessoas saem da ponte e descem para o centro, por essa rua, né? Então, com o tempo, esse espaço vai ganhando uma ocupação sem medo. Obras, mudança no trânsito e novas rotas. Quem passa pelas cabeceiras das pontes que ligam ilha e continente vê uma região desenvolvida e em constante transformação. Mas para entender como tudo isso começou, é preciso voltar no tempo. A primeira ligação fixa entre ilha e continente reorganizou o desenvolvimento urbano da capital. Até então, a cidade crescia principalmente para o leste da ilha. Com a ponte, o olhar de Florianópolis começa a se voltar para o oeste, na direção do continente. Isso é uma porta de entrada que faz com que a inserção do bairro do Estreito e da Cabeceira seja totalmente diferente. A nova conexão intensificou o fluxo de pessoas, veículos e mercadorias e redesenhou a dinâmica da cidade. O bairro do Estreito, que até então tinha características rurais, passou a se urbanizar rapidamente. Com a construção da ponte, a cidade, que era voltada para o mar, virou de costas para ele. Um exemplo está aqui na rua Fulvio Aduti, uma das principais vias do Estreito. Repare que as casas estão viradas de frente para a rua e de costas para o mar. Naquela época, não era um privilégio morar de frente para a água. O importante era estar de olho no comércio, no movimento, na vida que começava a surgir do lado de cá. Mas a partir da década de 70, sobretudo com a mudança cultural que vem aí, um pouco da influência do Rio de Janeiro e das outras cidades, o banho de mar passa a ser um elemento importante, gerador de saúde. A região do Estreito se consolidou, aos poucos, como uma extensão natural do centro da capital. Então, as novas pontes, elas vão reforçar ainda mais essa possibilidade de morar perto do centro administrativo, centro urbano, onde as pessoas trabalham e com um custo mais baixo. Com o aumento da população e do número de veículos, em poucos anos, a ponte Hercílio Luz logo atingiu o limite de capacidade. A solução foi ampliar as ligações entre ilha e continente. Em 1975 foi inaugurada a ponte Colombo Salles e em 1991 a ponte Pedro Ivo Campos. A história da iluminação da ponte acompanha a própria evolução da tecnologia na capital catarinense. Quando foi inaugurada em 1926, a iluminação tinha um objetivo simples: garantir segurança para quem passava pela estrutura. A iluminação antiga não tinha. A iluminação antiga era luz de sódio a vapor, custo de manutenção caro, instalação cara, consumo de energia muito elevado. Mesmo sem uma iluminação cênica, a beleza e imponência da estrutura já tornaram a ponte um motivo de contemplação. Mas em 1982 veio a interdição por problemas estruturais. E durante muitos anos, a ponte ficou praticamente no escuro, apenas uma silhueta na paisagem da cidade. E chegando bem perto, é possível ver alguns dos mais de 7.000 focos de luzes espalhados pela ponte. Pequenos pontos que, no conjunto, criam a expectativa para o show de luzes que acontece durante a noite. O novo sistema de iluminação cênica foi inaugurado em dezembro de 2024. As cores são escolhidas para a ponte com base nos eventos sociais de interesse coletivo. Mas, mesmo assim, às vezes, alguns pedidos inusitados também aparecem. A gente já teve pedidos aí para fazer chá de revelação, né? As luzes são controladas por um sistema digital instalado em uma sala técnica na cabeceira da ponte. Nós temos 14 controladores na ponte, mas todos eles respondem aqui. E daqui a gente consegue fazer toda a programação de todos os eventos e datas comemorativos. Quase 100 anos, um símbolo que mudou a história da cidade e do estado. Mesmo presente na vida de todos, há quem sinta que faz parte da ponte Hercílio Luz. Aos 92 anos, Madalena Viaras tem uma ligação rara com a ponte. Elo que começou ainda durante a construção. O pai dela, Jorge Viaras, era escafandrista, um dos profissionais responsáveis pelas fundações submersas da estrutura. Vindo da Grécia, considerada o berço dos mergulhadores, Jorge era o único capacitado para instalar as fundações da ponte a cerca de 30 metros de profundidade. É meu pai que está segurando, eu sei que ele está aqui. Ele sempre esteve.
Desde a época em que a ponte era a única ligação fixa entre ilha e continente e responsável por fornecer energia elétrica, água e até mesmo a conexão de telefonia, eles estavam aqui. Essa estrutura não só reorganizou a cidade, mas foi responsável por criar muitas histórias de vida. Seu José Ruiz é uma delas. Sou catarinense, de Guaramirim, cheguei aqui em 1960. Em um período onde as normas relacionadas à segurança no trabalho e os equipamentos de proteção individual tinham outras referências, José usava apenas a coragem para executar os trabalhos. E isso sem perder o estilo, sempre de camisa e sapatos. Na vida de José, foram quase 40 anos dedicados à manutenção da ponte. Antes de ser conhecido como Morro do Mocotó, esse território teve outros nomes e outras funções. Foi Morro da Boa Vista, depois Morro do Governo. Para garantir o fornecimento de água para os hospitais, o governo comprou parte das terras. Mas a história que hoje define o espaço foi marcada pela exclusão. Por meio da política higienista operante na época, inspirada na Europa, o objetivo era reorganizar a cidade e afastar populações consideradas indesejadas. Expulsão dos pobres de determinados espaços. Foram as lavadeiras da cidade, alojadas no morro, que deram início à tradição. Elas faziam marmitas de um prato que elas sabiam fazer muito bem, que era um mocotó. E elas levavam essas marmitas, vendiam para os trabalhadores da ponte. Então, as cozinheiras do Morro do Governo passaram a ser conhecidas também como cozinheiras do Mocotó. Entre o Hospital de Caridade e a Rua 13 de Maio se consolidou o Morro do Mocotó. As primeiras casas que foram aqui no Morro do Mocotó eram caixas que vinham produtos no comércio, né? Eles pegavam essas caixas, desmontavam as caixas, traziam a madeira para cá e levantavam as paredes. E a cobertura era lata de querosene aberta. Aos 84 anos, Dona Dete é descendente de famílias que ajudaram a formar o Morro do Mocotó. O prato que dá nome à comunidade faz parte da história dela. Mãe de 5 filhos, avó, bisavó e tataravó, ela encontrou no prato uma forma de sustentar a família e realizar sonhos. Era um prato que todo mundo comia, fica satisfeito, não dá de comer outra coisa. Então fazia um foguinho assim, ó, botava a ferver e botava o pé do boi ali. Aí dava com ele na pedra para a unha ir saltando. Botava de novo, ia até saltar a unha, para depois aí tirar o pelo todo para a gente botar ele na panela para ferver. Então era bem difícil. Pela cidade, um dos bares mais tradicionais segue servindo prato há mais de 40 anos. Nós tínhamos clientes que vinham de vários pontos da cidade, porque a minha mãe fazia o caldo de mocotó, né? Na família do Odorico, a receita está preservada na geração dele, que pretende ensinar aos filhos. Assim como na da Dona Dete, que tem na neta a continuidade do legado. Debaixo da ponte eu fiz meu lugar. É aqui, entre o balanço da água e a sombra da estrutura, que o seu Murilo construiu uma rotina. Há mais de 30 anos, ele escolheu esse pedaço do mar para viver. E hoje, a minha vida hoje aqui, no rancho, é só felicidade. Ferro e concreto viraram lá. A pesca é sustento, mas também é encontro. Cartão postal que escolhi habitar. A minha rotina de pesca é assim, eu saio de manhã cedo, 6 horas, 7 horas, aí eu marco com 2 ou 3 amigos, eles vêm para cá, a gente sai para pescar aqui, aí fica até meio-dia, 1 hora, depende da quantidade de peixe, muitas vezes até 2 horas, e depois volta, retorna, limpa o peixe, faz um peixinho frito. Eu fico aqui, tô vivendo bem. Por cima, milhares de pessoas cruzam todos os dias, mas por baixo da ponte, o tempo é outro. E o olhar também. Um cenário que sustenta histórias todos os dias. Meu teto é o vão, meu chão é o sal, luz refletida no metal. Não tenho pressa nem direção,
só o horizonte na imensidão. A cidade corre, eu fico em paz. Entre os pilares eu encontro mais. Sou parte dela sem me prender, livre no aço e no entardecer. Pois então, coisa linda, né? Sofia, parabéns a ela, todos que fizeram parte desse projeto, editores, produtores. Ficou lindo, foi muito lindo. E se você não assistiu essas reportagens na íntegra, elas estão no nosso YouTube, SCC-SBT, e também no nosso portal SCC10. Passa lá e fique por dentro de todas essas belíssimas reportagens que foram apresentadas durante estes 100 dias. Agora vamos fazer o seguinte, hoje a noite é para ela, o dia foi para ela, né? E a noite não ia ser diferente. A Érica Garda está num outro ponto e eu quero saber onde é que ela está nesse momento. Érica, conta pra gente, eu sei que você está num ângulo lindo da nossa ponte Hercílio Luz. Traz informação pra gente que eu tô louco para ver as imagens daqui. Oi, Tiago, boa noite a todos os nossos amigos de casa. A nossa vista, definitivamente, ela é exclusiva. A gente está aqui no barco pirata e aqui exatamente é o local que fica o comandante, o piloto. Daqui a pouco ele vai subir para cá porque esse barco vai sair do lugar. E olha, Tiago, o SCC-SBT, ele está em todos os lugares. Para quem tem Instagram, entra lá, nos acompanha também, porque nós estamos fazendo uma live mostrando todos esses bastidores. Agora a gente vai, obviamente, mostrar a nossa querida velha senhora Ponte Hercílio Luz, que é um local histórico aqui de Florianópolis. Muitos visitantes, turistas passam por aqui. Tem as embarcações que passam ali, ó, tem uma que está passando nesse momento embaixo da ponte. Muitas pessoas se emocionam. Está acontecendo também um evento aqui ao lado com algumas autoridades, o governador, prefeito aqui de Floripa também. Então é um dia para ser comemorado, um dia de alegria. E logo mais eu vou voltar aqui no SCC-SBT, porque a gente vai ter muitas informações também falando da questão do transporte marítimo, que deve desafogar nos próximos anos o trânsito aqui da ilha para o continente, porque a gente sabe que esse é um problema que atrapalha a rotina de muitas pessoas. SCC é informação, é qualidade, e a gente encerra agora essa primeira entrada com essa imagem linda da ponte, né, Tiago? Parabéns para nossa querida Ponte Hercílio Luz. É isso, Érica. Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho você volta falando de um assunto importante e no lugar perfeito para falar exatamente disso. Júlia Matos, hoje o Tá Na Hora Santa Catarina é para ela e daqui a pouquinho eu retorno com mais informações e entrevistas de pessoas que de alguma forma fazem parte da vida da nossa velha senhora. Júlia. É, Tiago, tá do nosso jeitinho, tá todo especial. Está na Hora Santa Catarina, você aí de casa que está acompanhando desde o comecinho. A gente começou com o pé direito, é muita história para contar e até o final do nosso jornal tem mais, viu? Fica aqui comigo. Mas antes, pessoal, eu preciso atualizar vocês aí de casa. As câmeras corporais usadas pela Polícia Militar de Santa Catarina voltaram ao centro das discussões no estado. Uma decisão da Justiça pode mudar os rumos do programa que havia sido interrompido. É isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vem com mais informações para vocês, viu? Vamos ver? As câmeras corporais usadas pela Polícia Militar de Santa Catarina devem voltar a operar no estado. A determinação é da Justiça Catarinense após um pedido apresentado pela Defensoria Pública. O Ministério Público também se manifestou favorável à retomada do programa. Na decisão, a Justiça entendeu que a suspensão do uso das câmeras, feita no ano passado, representou um retrocesso nas políticas de transparência e controle da atividade policial. O entendimento é de que os equipamentos ajudam a proteger direitos fundamentais e contribuem para uma atuação mais segura tanto para os policiais quanto para a população. As câmeras são acopladas aos uniformes dos agentes e registram em vídeo as ocorrências atendidas durante o serviço. Nós entendemos que a decisão judicial proferida é capaz de contemplar benefício a todos os envolvidos nessa relação. Em primeiro lugar, é claro, a sociedade catarinense, ela fica mais resguardada, mais protegida, com o registro de tudo que vier a acontecer em abordagens policiais. A Polícia Militar, é certo, também fica mais protegida contra falsas acusações, contra investidas indevidas contra os policiais. E o processo, a investigação penal também é beneficiado com uma prova com mais qualidade. Nós sabemos que o registro audiovisual da ocorrência, no momento exato da sua ação, ele é muito importante para depois haver a investigação, o julgamento. Por isso essa prova técnica é tão importante e esses registros vão permitir a preservação desse material.
A decisão prevê que o antigo modelo não deve ser retomado. O Estado terá que implantar um novo sistema com equipamentos mais modernos e tecnologia atualizada, seguindo normas nacionais de segurança pública. O governo catarinense terá prazo de 90 dias para apresentar um plano de reimplantação do programa, com cronograma, custos e metas de ampliação do uso das câmeras em unidades operacionais da Polícia Militar. A prioridade será para ocorrências consideradas mais sensíveis, como atendimentos de violência doméstica, ações de controle de distúrbios e entradas em residências sem mandado judicial. Por nota, a Polícia Militar de Santa Catarina declara que ainda não foi notificada oficialmente sobre a decisão a respeito do retorno da operacionalidade das câmeras corporais por parte do efetivo policial militar. Desta forma, somente depois do devido documento ser analisado pelo setor jurídico do governo do estado é que será definido o caminho a ser seguido. Santa Catarina foi um dos estados pioneiros no uso das câmeras corporais pela Polícia Militar. O projeto começou em 2019 e chegou a ser referência nacional no monitoramento das ações policiais. É isso, gente. As câmeras representam segurança dos policiais, dos profissionais e da comunidade. Um crime que chocou o Vale do Itajaí finalmente teve um desfecho judicial. O assassinato da adolescente Ana Beatriz, de apenas 12 anos, completa 10 anos de espera por justiça. E agora aconteceu o primeiro julgamento. A repórter Natiele Oliveira está chegando ao vivo com a gente para trazer mais informações. Nath, é com você. Boa noite, Júlia, e a todos que nos assistem. Exatamente isso. Esse julgamento agora trouxe um alívio para a família Shelter, que aguardava por justiça há 10 anos. Isso porque esse crime aconteceu em 2016, na cidade de Rio do Sul, e o Tribunal do Júri foi em Florianópolis por conta do clamor público aqui do Vale do Itajaí para garantir a imparcialidade desse processo. Então, depois de 16 horas de sessão, o júri popular condenou o principal acusado do assassinato da Ana Beatriz a 58 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Para a gente relembrar um pouco da brutalidade desse caso, a Ana Beatriz tinha apenas 12 anos de idade quando ela estava a caminho da escola na cidade de Rio do Sul, em março de 2016, quando ela desapareceu. Ela foi encontrada um dia depois, morta, dentro de um container de uma empresa às margens da BR-470. A investigação do GAECO, na época, apontou que esse acusado de hoje, o réu de hoje, ele era um conhecido da família e ele aproveitou justamente dessa confiança para oferecer a carona e daí armar uma emboscada. Ele monitorava também a rotina da menina, então sabia o horário que ela ia, que voltava para a escola e, claro, que ela aceitou entrar dentro do carro porque conhecia esse homem. Além da morte, ele também foi condenado por estupro de vulnerável, ele estuprou a menina, depois ele a agrediu e a matou por asfixia. Depois de tudo isso, ele ainda tentou forjar a cena do crime para simular um suicídio. A promotora desse caso, do Ministério Público, Lana Gabriela, traz agora os detalhes dos crimes em que ele cometeu e que foi condenado. Vamos acompanhar. Condenou o réu a mais de 58 anos de prisão pela prática dos crimes de homicídio qualificado por diversas qualificadoras, dentre elas asfixia, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e também crime praticado para ocultar a execução de um crime anterior, o qual foi um crime sexual contra a vítima. O Conselho também acatou os pedidos feitos relacionados à prática do crime de estupro em concurso de agentes e também à prática de fraude processual. Júlia, o réu, agora com 58 anos de idade, ele saiu do tribunal na madrugada de hoje, então, e aí já foi encaminhado direto ao presídio regional, onde cumpre a sua pena em regime fechado. Agora, o promotor de justiça, Jonathan Augustus, enfatiza o peso dessa decisão, principalmente em respeito à memória da vítima, da Ana Beatriz. Olha só. A comunidade aqui, hoje representada pelos 7 jurados que formaram esse conselho de sentença, abraçaram a família, abraçaram as provas do processo e abraçaram principalmente a Ana, que teve seu nome honrado no dia de hoje, após, como disse a doutora Lana, 16 horas de um intenso debate, né? E o Ministério Público, desde o início, nunca titubeou nesse processo e não tinha dúvida, né, da prática do crime por parte
do condenado. E, Júlia, apesar da vitória da acusação, o caso ainda não está encerrado. Esse foi o primeiro passo do julgamento. Isso porque o Ministério Público denunciou ainda outros 2 homens que teriam participado dessa ação criminosa. As investigações apontam que esses 2 comparsas estariam dentro do carro em que esse homem ofereceu a carona para Ana Beatriz e a levou a um local para iniciar as agressões antes de matá-la. O julgamento desses 2 réus está marcado para o dia 25 de julho, também em Florianópolis, e a gente vai seguir acompanhando. Júlia. Obrigada, Nath, pelas informações. Todo o nosso respeito à família da Ana. E agora, claro, você aí de casa pode seguir acompanhando, porque a gente vai estar junto com o resto dessas investigações, com esses 2 homens que também estavam envolvidos. E, claro, de alguma maneira, eu acho que trazer a justiça junto com a gente, porque quantas notícias a gente dá semanalmente, né, de casos que não são concluídos, de pessoas, de suspeitos que são soltos, não há a prisão preventiva durante as investigações. A gente está falando de uma família, a gente está falando de uma menina que tinha sonhos, um futuro grande pela frente. Todo o nosso respeito à família da Ana. Continua a greve dos servidores municipais em Florianópolis e também em São José. Aqui na capital, na área de educação, 41 escolas básicas municipais estão funcionando normalmente. O percentual de profissionais em greve caiu para 16,4%. Nos núcleos de educação infantil, a adesão à greve é de 13,6%. Já na saúde, o índice geral de adesão é de 8,12%. Os centros de saúde com maior impacto são Saco Grande, Novo Continente, Cachoeira do Bom Jesus e Rio Tavares. Na terça-feira, a Prefeitura da capital fez uma proposta de acordo ao Sintrazem. A data limite, era esta quarta-feira. A expectativa agora é pela conciliação e o fim do movimento. Em São José, a situação não é diferente. Na terça-feira, a Prefeitura cancelou a reunião com os grevistas, o que gerou manifestação no andar do gabinete do prefeito Urvino. Uma nova mesa de debate estava agendada para esta quarta, mas segundo o Sintran, ela também não aconteceu e nós procuramos a Prefeitura do município pedindo, claro, um posicionamento sobre a situação, mas não recebemos respostas. Por nota, a Prefeitura disse que realizará o desconto dos dias não trabalhados dos servidores que aderirem à greve do sindicato, conforme previsto na legislação vigente. Diz também que nos últimos 6 anos os salários dos servidores foram reajustados em 44%. A administração municipal finalizou, reforçando que o município segue pautado pela responsabilidade fiscal e pela garantia da manutenção dos serviços essenciais à população. Agora, com relação aos números de adesão à greve, outro boletim foi divulgado. Na educação, 19,67% dos profissionais aderiram ao movimento, na área da saúde, 20% e na assistência social, 14%. Vamos seguir, pessoal? A gente vai agora com o nosso comentarista político, o Piara, que conversou com a prefeita Carmen Zanotto hoje pela manhã. Vamos ouvir? Boa noite todo mundo que está em casa assistindo a gente, está na Hora SC. Então, a gente recebeu hoje, pela final da manhã, início da tarde, a visita da prefeita de Lages, Carmen Zanotto. Ela esteve no estúdio do SCC-SBT com a rainha, as 2 princesas da Festa do Pinhão, para divulgar a Festa do Pinhão e para conversar um pouco sobre a gestão em Lages, sobre as perspectivas do Republicanos, o partido que ela é presidente estadual agora. E eu aproveitei e levei ela para uma sala de reuniões para a gente gravar uma conversa aqui para o nosso Tá Na Hora SC. E a primeira pergunta que eu fiz foi sobre a expectativa para quem está interessado em ir para a Festa do Pinhão, que começa oficialmente dia 22 agora de maio, como Lages vai receber as pessoas. Vai encontrar uma cidade preparada para receber. O frio já chegou e, com certeza absoluta, a festa está sendo preparada com muito carinho, muitas atrações, fortalecendo a nossa cultura, a nossa gastronomia e, é claro, também com os shows nacionais. Então, de 22 de maio a 7 de junho, venha para Lages, venha participar da nossa 36ª Festa Nacional do Pinhão. Eu te espero lá, assim como todos os catarinenses, os brasileiros que apreciam uma boa gastronomia, uma boa música e, em especial, a convivência entre as pessoas. Na conversa com a prefeita Carmen, que está na íntegra no portal Piara, também falamos sobre o Republicanos, né? Ela falou da expectativa que tem do partido, de quantos deputados estaduais e federais pretende eleger e do elo que o partido tem com o governador Jorginho Melo, por ser o primeiro partido a apoiar a reeleição do governador. Está aí o trecho da fala de Carmen Zanotto.
No Republicanos é o partido da primeira hora, junto com o governador Jorginho para sua reeleição. Nós estamos trabalhando, queremos eleger 3 deputados federais, trabalhando para elegermos 5 estaduais, a nossa nominata está boa e vamos trabalhar juntos para que isso seja realmente possível e que a gente conquiste essas vitórias. Então é isso, e fica o convite para a Festa do Pinhão também. Vou estar lá acompanhando, porque boa parte da política se muda para Lages nessa época e eu vou lá ver o que eles vão estar falando. É isso, até amanhã. Obrigada, Piara. A Prefeitura de Florianópolis avança nos estudos para tirar do papel o transporte aquaviário na capital. A proposta é usar o mar como alternativa para desafogar o trânsito, principalmente nos acessos entre Florianópolis e São José. Quem tem mais informações é a Érica Garda, que já está ali, pertinho do que pode ser uma possível possibilidade de trânsito, de transporte aqui na capital. Érica, vou te contar, você que tem acompanhado agora as notícias aqui de Santa Catarina, que esse transporte aquaviário é uma novela longa, com vários capítulos, mas aparentemente temos um novo passo nessa negociação, não é? É contigo. Oi, Júlia, boa noite. É isso, a gente fala muito de trânsito aqui no Tá Na Hora e nos demais programas do SCC-SBT, porque de fato é algo que afeta muito a vida das pessoas, faz parte da vida das pessoas. E agora o Serginho, o cinegrafista que está aqui comigo, vai mostrar a Ponte Colombo Salles, que é responsável pela ligação da ilha ao continente. Agora o trânsito flui muito bem, porque já passa das 7 horas, mas essa ponte nos horários de pico, aí início da manhã, final da tarde, fica realmente muito complicado trafegar por aí. E quando a gente fala desses novos avanços, muita gente fica feliz, porque realmente é um transporte que é aguardado há muito tempo pelos moradores aqui da ilha e também das cidades da Grande Florianópolis. O primeiro trecho que vai funcionar, de certa forma, como um projeto piloto, deve ligar a região do Rio Araújo, na divisa com São José, até o Trapiche aqui da Beira-Mar Norte, de onde nós falamos agora. A escolha desse ponto, ela foi feita justamente por causa da conexão com o transporte coletivo e também pela estrutura que já existe nesse local. Os estudos também prevêem o uso de embarcações com capacidade entre 100 e 200 pessoas. A escolha desse modelo leva em conta a estabilidade das embarcações. E um outro ponto bastante importante é que o projeto da futura marina da Beira-Mar Norte já prevê a reforma do trapiche existente para receber o transporte marítimo, porque a gente fala de toda uma ligação também que tem que ser feita com a questão dos ônibus coletivos. O custo operacional estimado hoje fica entre R$1 milhão, R$1,5 milhão de reais por mês. A prefeitura ainda vai definir o modelo de operação e também a empresa que vai ficar responsável por esse serviço. Mas como a gente falou, é um modelo de transporte que é muito aguardado por aqui, na nossa Ilha da Magia, porque realmente o trânsito é muito complicado por aqui, especialmente naqueles momentos de pico, e essa estratégia ela vem para desafogar justamente esse trânsito. A gente vai seguir acompanhando essas informações, qualquer coisa eu volto aqui no Tá Na Hora. Obrigada, Érica, pelas informações. E, Tiago, você que está aí, direto da ponte, você sabe, você deve estar escutando a comemoração de aniversário em todos os cantos dessa nossa ilha, não é não? É isso, hoje é dia de comemorar, de brindar. Olha só, eu tô aqui na ponte, como eu disse, bem aqui na cabeceira, bem em cima, na cabeceira insular, mas lá embaixo, ó, o Junei vai mostrar, está acontecendo a cerimônia oficial, né, das comemorações do centenário da Ponte Hercílio Luz, bem pertinho. A gente está escutando a música, inclusive daqui, a ponte com a iluminação junto com a música que está tocando nesse momento. Mas lá está o Kaique Guede, que está acompanhando toda a comemoração. Eu já pergunto para ele, Kaique, o que está acontecendo por aí? Para quem não pôde estar presente, pelo menos nos diz o que está acontecendo, quem é que está por aí. Conta tudo, é festa, é comemoração, 100 anos da Hercílio Luz. Boa noite, Kaique. Muito boa noite, Tiago Pires. Um forte abraço a todos que assistem ao Tá Na Hora Santa Catarina. Deixa eu ver aqui, ó.
tô olhando para cima. Cadê você, Tiago Pires? Já já a gente conversa mais, porque eu tenho muita coisa para contar a respeito das autoridades que estão presentes neste momento mais oficial relacionado às comemorações do centenário da Ponte Hercílio Luz. Vamos ouvir o que disse Jorginho Melo, governador do estado, sobre a importância desta estrutura para toda Santa Catarina. Essa ponte representa, eu sou do interior de Santa Catarina. Isso é um cartão postal, é a primeira visão, a primeira vista, quando a gente chega na capital, é olhar para a ponte, né? Essa ponte é um marco, é uma coisa que nos encanta. Júlio Garcia, deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, destacou ainda o papel da Ponte Hercílio Luz para a vida, o papel da velha senhora para quem gosta de turismo, para quem depende desta atividade e muito mais. Olha só. A ponte é o símbolo do estado de Santa Catarina, essa construção maravilhosa. Imaginar que há 100 anos essa construção foi feita quando a gente não tinha equipamentos, né, para fazer toda essa estrutura, realmente é uma conquista da engenharia naquela época, né? E nós tivemos a felicidade, depois de termos a ponte interditada e quase perdemos a ponte, temos a recuperação e vê-la hoje formosa, né? E nos dando essa alegria, essa imagem maravilhosa, é motivo de alegria. Olha só, agora eu vou ver se é possível quebrar o protocolo, porque quem apareceu aqui do meu lado, com licença, prefeito, tudo bem? Tínhamos conversado há pouco em entrevista coletiva, mas o senhor aparece aqui do lado, eu sou obrigado a chamá-lo para conversar sobre ela. Não vamos dar as costas à audiência, vamos apenas virar um pouquinho para admirá-la. O senhor brincou bastante que a ponte, se Paris tem a Torre Eiffel, Florianópolis tem a Ponte Hercílio Luz. Por quê? O que essa frase carrega? Bom, eu acho que da mesma forma que Paris tem a Torre Eiffel, Florianópolis e Santa Catarina tem a Ponte Hercílio Luz. A ponte, mais do que um marco histórico e da arquitetura, ela tem uma conexão emocional com a cidade. Muitas vidas passaram por essa ponte, muitas vidas construíram essa ponte e a cidade se transformou na cidade que é a partir dessa conexão com o continente. Então nós estamos muito felizes hoje de poder comemorar os 100 anos da Ponte Hercílio Luz. Muito obrigado, prefeito Topázio Neto. A festa continua, já já eu volto. E aí, ó, nós vamos lá para o meio, conversar com mais pessoas e entender porque a ponte, além de um símbolo, ela representa renda, qualidade de vida, geração de empregos para tantas pessoas em Florianópolis e nas cidades ao redor. Tiago, jogo para ti aí em cima. É contigo, meu amigo. Obrigado, Kaique, tá certo, tá aqui, ó, tá vendo o Kaique lá embaixo, a gente tá aqui em cima acompanhando tudo e escutando toda essa festa que tá acontecendo nas comemorações. Agora, eu estou aqui com duas personalidades, estou com o Francisco do Vale Pereira, historiador e museólogo que está aqui conosco, e também com o seu Venceslau Jotalev, é isso? Acertei? Engenheiro civil. Por quê? Vou começar com o seu Venceslau, para entender um pouquinho mais. Seu Venceslau, o senhor é engenheiro civil, nós estamos falando de uma obra de 1926, o senhor agora me disse que ela é única no mundo nesse modelo. Eu fico imaginando como é que conseguiram construir algo grandioso como esse naquela época. Como é que a engenharia conseguiu isso? Seria fácil hoje, senhor Venceslau? Não. E muito mais difícil naquela época. Foi uma criatividade próximo da genialidade e muito importante foi a adaptação dos operários catarinenses que ajudaram na execução da obra. Mesmo nós estivemos lá em Pittsburgh e eles nos falaram que eles chamaram, nós mandamos as fotos, essas que tem exposição aqui lá para a American Bridge, e eles falaram e chamaram toda a equipe técnica deles e ficaram uma tarde contemplando a genialidade, a capacidade que eles tiveram de executar a ponte numa região lá no sul da América do Sul, né? Com os operários treinados aqui em Santa Catarina, conseguiram executar essa obra.
Então, hoje, então, já seria difícil uma obra com essa grandiosidade, é isso, senhor Cezão? Muito complexo, difícil, não pode errar. Hoje, os equipamentos, evidentemente, hoje muito mais desenvolvidos, mais capacidade de controle tecnológico, controle de topografias, equipamentos. Antigamente era muito mais, vamos dizer assim, não digo rústico, mas equipamentos que elaboravam muito mais, levavam mais tempo. Hoje, não, com os equipamentos eletrônicos, hoje com a capacidade que tem de recurso, né, da eletrônica, com equipamentos, seria hoje facilitado. Não que seria mais fácil, seria facilitado. Bom, ela teve uma época, em 82, né, teve a interdição dela, né, foi uma solicitação da interdição, e aí ficou um tempo parado, inclusive para esses ajustes que foram necessários serem feitos, né, Cezão? Sim, por exemplo, na restauração, usou-se o que tinha de melhor tecnologia no mundo. Isso foi uma sorte. Nós temos o pessoal, né, da Teixeira Duarte, quando eles vieram, né, da Europa, e eles tinham parcerias com a American Bridge. Essa foi uma das indicações. Ajudou bastante. Ajudou bastante. E tudo que foi usado, por exemplo, a ponte, toda a transferência de carga, que foi uma operação complexa, em tantos pontos de uma vez só, ela estava toda monitorada. Né? Nós sabíamos as tensões, as deformações em cada peça principal, que ela não podia passar daquele ponto. Então nós ficávamos monitorando, né? Acompanhando, né? Enquanto os macacos iam transferindo, né? Para transferir a carga, havia uma redistribuição de carga na treliça. E nós sabíamos em cada peça o que estava acontecendo em termos de tração, compressão. Foi tenso então aquele momento? Bastante. Bom, o senhor Venceslau aqui conversando com a gente. E como eu disse, também o Francisco Pereira está aqui, historiador. Agora, a importância, Francisco, eu gostaria de entender a diferença que fez na vida da capital, o que mudou economicamente, socialmente, politicamente, depois da construção dessa primeira ligação a seco com o continente. Pronto. Boa noite. Primeiramente, podemos dizer que politicamente se estabeleceu e se oficializou a ilha de Santa Catarina como capital do Estado, né? Fazendo através da ponte a ligação com todo o Estado. Tanto que a ponte foi projetada para receber até a carga de peso, né, de uma locomotiva, porque a intenção era fazer a ligação também do comércio da ilha, da capital, com todo o Estado de Santa Catarina. Obviamente que essa estrada de ferro nunca foi construída, mas ela foi projetada para isso, né? Politicamente, então, houve essa intenção de marcar mesmo posição, até porque Lages já vinha com o grupo de políticos da região, do Planalto e do Oeste, pensavam muito de que precisava ter um outro local para essa capital do Estado, para poder efetivamente administrar o Estado de Santa Catarina. Francisco, o nosso tempo é curto, mas só para a gente encerrar. Graças a essa ponte, hoje a capital é o que é isso? Graças a essa ponte, a toda a gente que também veio para cá em função de se poder abrir... Através dela. Através dela, uma passagem, né? Do nosso estado com a ilha, pronto, e viver nesse paraíso que é a ilha de Santa Catarina, e contemplada também com essa maravilhosa obra de engenharia, de arquitetura e de paisagem também, de um patrimônio que é de todos nós catarinenses. Francisco, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Senhor Venceslau, muito obrigado. Viu? O tempo é curto, eu gostaria de ficar conversando. Quem sabe quando terminar a gente toma uma cervejinha aqui e conversa bastante. Fiquem à vontade, obrigado por terem vindo. Bom, vocês já sabem, acompanharam hoje no A Tarde é Nossa, acompanharam também no meio-dia, um coral de vozes, 200 vozes, de 7 corais, que cantaram, eles compuseram uma música em homenagem a Ponte Hercílio Luz. E é com essa música que a gente vai para um rápido intervalo, mas claro, para vocês verem um trechinho tão maravilhoso, enquanto eu agradeço aqui a presença dessas personalidades. Olha só. Quando o vento era caminho e o remo era lugar, o ilhéu vivia simples entre a pesca e o sal do ar. Sol e chuva, maresia, rede aberta se estender. No estreito o povo via um futuro a crescer. Ponte Hercílio Luz, centenária sobre a Bahia anunciar. 100 anos iluminando a capital junto ao mar.
Na beira da baía, antes do aço riscar o céu e antes de o concreto aprender a desafiar correntes e marés, já havia quem observasse tudo em silêncio: o Garapuvu. De tronco largo, folhas abertas ao vento e raízes fincadas na memória da ilha, ele assistia a cidade desde o centro, do topo do Morro da Cruz. Viu homens construírem canoas com a sua madeira e cortarem as águas mansas, pescadores lançarem redes ao amanhecer. E também viu erguerem pilares como se brotassem pedras do mar. Escutou martelos, guindastes, correntes e, pouco a pouco, percebeu que a cidade preparava um gesto ousado: unir o que a natureza havia separado pela água. Quando as torres da Ponte Hercílio Luz começaram a subir, o velho Garapuvu reconheceu ali algo familiar. Também ela crescia em direção ao alto, também buscava firmeza no chão. Viu nascer uma parente de vocação semelhante. Se ele ligava gerações pela sombra e pela lembrança, a ponte ligaria margens pela passagem e pelo futuro. Desde então, Florianópolis cresceu entre esses dois símbolos, hoje centenários. Um plantado no chão, outro fincado sobre o mar. Ambos guardiões dos segredos das águas e da terra. Pescadores cruzaram as águas da Baía de Florianópolis dentro de canoas de Garapuvu, passando por debaixo dos ferros da aniversariante, milhares de vezes nesses 100 anos. E hoje, o Garapuvu segue ensinando paciência. E Hercílio Luz, coragem. E quando o vento sopra entre galhos e cabos de aço, há quem diga que ainda conversam. A árvore lembra a ponte que toda grandeza precisa de raízes. E a ponte diz que até mesmo as raízes podem sonhar em atravessar horizontes. Viva a Ponte Hercílio Luz! Que coisa linda! É para isso que a gente está aqui, para homenagear a nossa querida centenária Ponte Hercílio Luz. Junei, vai lá, Junei. Enquanto a gente vai chamando aqui um próximo material, porque a Ponte Hercílio Luz e os centenários Garapuvus são símbolos históricos e culturais aqui da ilha de Florianópolis, né? O Garapuvu, por sua vez, foi fonte de trabalho e de transporte para pescadores, marinheiros que faziam a travessia das águas da Baía de Florianópolis. E se eu te contasse que existe uma canoa de um pau só, mais antigo que a ponte ainda em funcionamento aqui na ilha, você acreditaria? Não? Acredita? Pois então a gente vai mostrar para você na reportagem do Henrique Zanotto e do Ari Alencar. Olha só. Um título que envolve tradição, cuidado de manutenção e, nesse caso específico, a necessidade de estar documentado. Afinal, qual rancho de pesca artesanal possui a popular canoa de um pau só a remo mais antiga de Florianópolis? Encontramos aqui no Rancho do Nilo, que fica no costão da Praia dos Ingleses, uma canoa mais antiga que a centenária Ponte Hercílio Luz. O documento revela o ano de fabricação, 1910. Para chegar a essa idade conservada, o cuidado ultrapassa as gerações. 126 anos, a primeira vez que ela foi reformada. Com meu pai e meu tio, quando chegava de pescar, eles passavam a mão, tirava a rede e ia com um paninho secar o fundo dela todo, cara. Pensa nos homens para cuidar de uma canoa. Além da atividade da pesca artesanal da tainha, as canoas que já ultrapassaram 100 anos também carregam uma lembrança que faz parte do centenário da Ponte Hercílio Luz, quando essas embarcações eram usadas para a travessia de pessoas do continente para a ilha de Santa Catarina. Meus avós contavam, né, da canoa, da travessia da ponte, quando não existia a ponte. Até outro dia eu estava num evento e ganhei uma foto das canoas fazendo a travessia das pessoas entre o continente e a ilha. Era feito de canoa remo, canoa de um pau só. Olha a importância que tem essas canoas de um pau só, o centenário que ela é. Assim como a ponte está fazendo 100 anos, as canoas, tem muita canoa dessa, tipo essa aqui do fundo, que tem mais de 130 anos. Além da travessia ilha-continente, essas mesmas canoas centenárias também eram utilizadas para transportar
transportar os peixes capturados nas comunidades da capital até o mercado público. E assim como serviam também nossos pescadores, né, principalmente na nossa região do norte da ilha, às vezes para tu levar o peixe, né, para tu vender, como não tinha estrada, então a gente levava onde tinha estrada, né? Então saía de Ponta das Canas, daqui, para levar até a praia de Canasvieiras, onde já tinham, não era o asfalto, mas já tinha estrada, né? Então os bombeiros que vinham comprar peixe para o mercado já pegavam dali, mas a gente tinha que fazer essa travessia também com a canoa a remo para levar esse peixe. Assim como a centenária Ponte Hercílio Luz, as tradicionais canoas usadas na pesca da tainha venceram o desgaste de mais um século e continuam fazendo parte da história, da tradição, da cultura ilhéu. Em meio a todos os avanços tecnológicos desse novo século, a Hercílio Luz e as canoas ainda cumprem suas missões, seja na travessia ilha-continente ou rompendo as ondas nas praias, para levar redes e pescadores ao encontro dos peixes, em cada nova safra da tainha. Que bela reportagem, obrigado Henrique Zanotto. E daqui de cima a gente vai lá para baixo, de novo com Kaique Guede, que está nas comemorações oficiais do centenário da Ponte Hercílio Luz. E aí, Kaique, quem é que está com você nesse momento? Conta tudo pra gente aí. Tiago Pires, olha só que belo show acontece agora. Mas na primeira participação eu tinha prometido à audiência o seguinte: nós vamos entender quais são esses impactos da Ponte Hercílio Luz que vão muito além da beleza do cartão postal. Por isso, começa a conversa com a secretária de Parceria, Zena Becker, do município de Florianópolis, para falar sobre como a ponte está relacionada a tantos negócios que acontecem na cidade. Bom, primeiro que essa nossa ponte é um ícone turístico, cultural, um patrimônio histórico de uma dimensão imensa. Ela é muito importante, não só para isso, mas também para a nossa mobilidade. Ela contribui bastante, mas acima de tudo é um grande produto turístico. Ela foi um dos equipamentos turísticos mais procurados no Brasil no ano de 2025. Eu acho que isso já conta toda a história e a importância que é comemorar 100 anos. Para nós que estamos vivendo aqui agora, com certeza nós vamos ficar na história de saber valorizar o que é uma cultura. Quem não valoriza a sua cultura não tem história. Se o assunto é turismo em Florianópolis, aí nós precisamos conversar com Juliano Pires, o secretário desta pasta na capital catarinense. Secretário, o turismo, ele chama muita gente para Florianópolis, ele emprega muitas pessoas, gera dinheiro, gera, acima de tudo, qualidade de vida para quem mora aqui, para quem vem conhecer. E tem gente que vem conhecer, se apaixona e decide ficar. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que esses eventos trazem realmente muitas pessoas para a nossa cidade, vai fazendo com que realmente as estruturas e as ações coordenadas pela Prefeitura possam gerar novas pessoas vindo para Floripa. E é isso que a gente quer, né? Que a gente promova a cidade da melhor forma possível, trabalho incansável da nossa secretária Zena Becker, que coordena todos os eventos aqui de Floripa, né? Então é um trabalho muito em conjunto que a gente faz na Prefeitura para possibilitar essa coisa maravilhosa que a gente está vivenciando hoje. Muito obrigado pela atenção, secretário. Tiago Pires, amigos de casa, eu me despeço por aqui, a festa continua, mas vamos fazer o seguinte, eu dou boa noite a vocês e o Oliveira vai lá pro meio da festa, da música. Pode ir, Oliveira. Tiago, é contigo. Valeu, Kaique, é isso, mostra pra gente, pra quem não tá presente aí, ficar sentindo um pouquinho da vibração das comemorações dos 100 anos da Ponte Hercílio Luz. E falando nisso, né, falando em Ponte Hercílio Luz novamente, nós vamos mostrar pra você agora uma reportagem inédita, viu, do Henrique Zanotto, que trata sobre a ponte daqui a 100 anos. Estamos comemorando 100 anos dela. Como é que ela vai estar daqui a 100 anos? Ó, curiosa reportagem que você vai ver agora. Como projetar o futuro do principal símbolo do estado de Santa Catarina daqui a 100 anos?
Até aqui, a ponte Hercílio Luz passou por aquele longo período de esquecimento, até ser totalmente revitalizada e chegar ao centenário cumprindo sua principal missão: ligar continente à ilha. Para facilitar esse exercício de imaginação futurista, convidamos 2 especialistas. O ex-prefeito de Curitiba, engenheiro e uma referência em planejamento urbano. Cássio Taniguchi visualiza a ponte daqui 100 anos com uma outra prioridade, focada nos pedestres. Eu chamo isso de, futuramente, quem sabe, né, de promenade de pedestres. Então, é mais prioridade para o pedestre caminhar, fazer, como diria o pessoal que gosta de ir para fora e apreciar cidades históricas, é o flaneur, né? É aquele que fica flanando pela cidade. Então, eu acredito que essa característica da promenade ao longo da Felipe Schmidt, desde a Praça 15 até o Parque da Luz, isso teria continuidade. Com dados que projetam o crescimento populacional da capital do estado, o engenheiro lembra da necessidade de planejar agora o uso do espaço ao entorno da ponte Hercílio Luz nas próximas décadas. Nós estamos hoje com 200 e poucos milhões de habitantes e vai estar com 200 e alguma coisa e declinando. E Santa Catarina, até 2063, por aí, vai crescer, diferentemente de outros estados que já vão começar a decair antes disso, tá? E certamente imagina-se, né, que Florianópolis, Santa Catarina estará com 10 milhões e meio de habitantes, mas Florianópolis, creio, vai estar um pouquinho menos, 1 milhão e 400, 1 milhão e meio, e daí declina. Passados 100 anos, a ideia lá de Hercílio Luz hoje está contemplada. A ponte exercendo a sua principal missão de travessia de automóveis, pedestres, ciclistas, cada vez mais ocupando o espaço da tecnologia, com a presença, por exemplo, das bicicletas elétricas. Mas será que daqui a 100 anos a ponte vai continuar nessa missão? Hoje também a gente observa muito a economia que ela gira através do turismo, como é o trabalho feito pelo Anderson. Há cerca de uma década, ele tira fotos aqui da ponte Hercílio Luz. Mas os futuristas já indicam uma tendência, que um simples caminhar pela ponte daqui a alguns anos não seja somente de pedestres, mas até mesmo com a presença dos chamados humanoides. Doutor em jornalismo, pós-doutor em inteligência artificial e cientista futurista, Marcelo Barcelos também nos ajuda nessa criação de um cenário para o uso da ponte Hercílio Luz lá por volta de 2126. Um espaço totalmente conectado, ainda com veículos, mas até lá, não exatamente veículos rodoviários. Talvez a gente vá olhar nesse momento, daqui a 100 anos, e vai estar parando ali um carro autônomo que desceu dos céus, né? A la Jetsons dos anos 50. E vai pegar, né, o sobrinho, o afilhado, vai dar um rolê na volta da ponte. Mas a gente vai, com certeza, encontrar outros tipos de mobilidade, além do teletransporte, que é algo sensacional. Imagina você desaparecer na ponte e aparecer em Istambul, ou na Torre Eiffel em Paris, ou no Cristo Redentor, que é outro símbolo tão importante quanto esse. E a gente vai ter que pensar ao longo desses 100 anos. Acho que o exercício bacana é a gente parar e pensar assim, que desafio, ou melhor, que estilo de vida eu, como morador, quero para a ponte, né? Que é para a cidade. É a ponte do futuro, coisa linda. Júlia Matos, por aqui o clima tá show, viu? Daqui a pouquinho tem sambinha, muito som aqui na volta. 100 anos, tem que ter festa. Júlia. Olha o que eu trouxe, Thiago. Tô com um bolo dos 100 anos da nossa ponte Hercílio Luz nas mãos. Até porque esse bolo aqui passou por todos os nossos produtos hoje. O SCC Meio-Dia estava com esse bolo. A Tarde é Nossa contou com esse bolo. Com um parabéns para a velha senhora. E claro que ele precisava estar presente também no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. A gente fez parte também desse momento. As suas histórias fizeram parte do nosso jornal. E claro, dessa grande comemoração. Olha que bolo mais lindo que eu trago aqui na mão. Tinha que ser coisa do SCC-SBT, a TV mais querida da sua família. Eu vou até deixar ela num ponto específico aqui, ó, bonitinho, para que você aí de casa
Posso olhar para ela, ó, de onde a gente vai deixar. Deixa eu ver se a câmera 4 pega ela bem bonitinha aqui com a gente. Hein? Aê, coisa mais linda. Ela vai ficar aqui, ó, nosso bolo de aniversário com a Ponte Hercílio Luz, que merece todo o carinho do mundo. Daqui a pouquinho eu pego um pedaço, que você sabe que eu sou taurina, eu tô com fome, final do dia. Eu vou trazer um pedacinho daquele bolo ali para comer. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Enquanto isso, atenção, motoristas catarinenses, o Detran fez um alerta importante para quem ainda não foi buscar a Carteira Nacional de Habilitação. O prazo final para buscar o documento termina no dia 2 de junho. Depois disso, as CNHs que não forem retiradas serão inutilizadas e destruídas, como determina a regulamentação do Detran. A orientação é simples. O motorista deve procurar a mesma unidade onde fez a emissão ou a renovação da habilitação. A retirada precisa ser feita pelo próprio titular, com a apresentação de documento oficial com foto. Em alguns casos, um representante legal também pode fazer a retirada desde que tenha procuração. O Detran também chama a atenção para outro detalhe importante. Quem perder o prazo vai ter que solicitar uma nova via do documento e pagar novamente as taxas de emissão. Ou seja, além do transtorno, tem também o custo, viu? O órgão recomenda, que motoristas verifiquem a situação o quanto antes para evitar filas, problemas nos últimos dias do prazo, ok? Fico alerta para vocês aí de casa. O deputado estadual Mário Mota protocolou nesta quarta-feira um pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI do caso Orelha, na Alesc. A intenção é investigar as circunstâncias da morte do cão, que ganhou repercussão nacional após a suspeita de maus-tratos em Florianópolis. O pedido foi apresentado depois que o Ministério Público de Santa Catarina solicitou o arquivamento do inquérito, com base em laudos periciais que apontam que o animal já estava em estado terminal e morreu de causas naturais. Mesmo assim, o parlamentar afirma que existem inconsistências ao longo da investigação, como declarações públicas de autoridades, dúvidas sobre imagens de câmeras de segurança, perícias e depoimentos colhidos durante o caso. A CPI também deve ouvir policiais, testemunhas, o veterinário responsável pela eutanásia e outras pessoas envolvidas na investigação. Para que a comissão seja instalada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, são necessárias 15 assinaturas de deputados estaduais. Nós, é claro, vamos seguir acompanhando. Agora você de casa quer saber como serão os próximos dias? Eu também. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o tempo será firme na maior parte de Santa Catarina, com instabilidade isolada no Grande Oeste e áreas próximas ao Paraná, entre o fim da tarde e a noite, com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas ficam baixas pela manhã, entre 3 e 10 graus no Oeste e Planaltos, e de 8 a 18 graus no litoral e Vale do Itajaí, onde pode haver nevoeiro. À tarde, o clima segue ameno, com máximas entre 20 e 25 graus. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Oeste com máxima de 20 graus, mínima de 4, grande amplitude térmica nesta quarta-feira. Vale do Itajaí entre 5 e 22 graus, muito próximo da Serra Catarinense, entre 4 e 20 graus. Norte do estado com mínima de 4 registrado. Grande Florianópolis com mínima de 7 graus, amanhecer bem friozinho por aqui. Assim como o sul do estado, olha só, com mínima de 7 graus e máxima de 20. As cidades mais pedidas, vocês aí de casa já sabem, estão aqui ó, com a gente no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Pinhalzinho com máxima de 25 graus nesta quarta-feira, Lages na Serra entre 4 e 21 graus, São Bento do Sul chegando a 22 de máxima, mas começando ó, com 7 graus de mínima, nossa capital Florianópolis entre 14 e 22 graus e Tubarão entre 9 e 22 graus nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho a gente volta, aliás, nesta quinta-feira, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, a gente vai para um rápido intervalo. Enquanto isso, claro, imagens belíssimas da nossa aniversariante, o dia todo dela. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos ao vivo, aqui direto da cabeceira da ponte Hercílio Luz, 100 anos da ponte. Eu tô aqui com uma figura. Bom, Júlia, eu te tenho aí como a minha colega de trabalho, tá? Assim como a Malu, como tantas outras, a Juliana. O seu Flávio, sabe quem é a colega de trabalho dele? Quem é? A ponte Hercílio Luz. O Flávio, 26 anos, motorista de ônibus. Por dia ele passa 10 vezes aqui na ponte Hercílio Luz. Imagina, em 26 anos.
como é que é pra você? Eu, quando passo aqui, eu fico deslumbrado. Você sente essa mesma sensação todos os dias? Ah, sim, né? Muitas lembranças. Desde a infância, eu cheguei a passar, né? Quando criança, aqui com a minha mãe, a pé na ponte. Então, trabalhar com ela hoje, né? É uma satisfação enorme, né? Sou grato a Deus por permitir que eu consiga ter essa missão, né? Cumprir isso. O manezinho da Carmela Dutra aqui, seu Flávio, quando passa por aqui o sentimento é de alegria, de paz, mas já viu muita coisa acontecer nessa ponte, né? Ah, sim, né? A gente vê. O que é importante é o deslumbre das pessoas, né? No verão aqui vem muito turista, passa comigo aqui, daí eu já passo com uma velocidade um pouco menor para eles poderem pra filmar. É fantástico, aí já rola muitas histórias, muito papo, né? E não só turista, o pessoal daqui também sempre tira foto e filma, né? Daqui também, tem gente aí que tem uma folguinha, tá de férias também do trabalho, pega o ônibus comigo aqui para dar uma voltinha. Seu Flávio, agora o seu Flávio. Seu Flávio, deseja aí um feliz aniversário para a ponte, a tua colega, né? Ah, tudo de bom, minha ponte, minha colega de trabalho. Uma satisfação, peço a Deus que seja sempre essa coisa linda e significativa, né, para o nosso estado, para a nossa cidade. Obrigado, seu Flávio. Obrigado por ter vindo conversar com a gente, contar um pouquinho da história. É isso. São várias histórias contadas nesses 100 anos e o seu Flávio é uma delas. Imagina todo dia ter essa colega, passar aqui e dar um oi para a Ponte Hercílio Luz. É diferente, né? Daqui a gente vai lá pra baixo. Érica Gado, onde é que você tá nesse momento? Ó, eu tô tentando avistar, ver se eu vejo ela por aqui. Ainda não? Daqui a pouquinho a gente chama a Érica Gado, é isso? Bom, daqui a pouquinho a gente chama a Érica, a Júlia chama também. Júlia, é isso, é história o tempo todo. Quando eu passo aqui na Ponte de Luz, eu já preparo o celular pra filmar. Daqui a pouquinho eu preparei uma surpresa pra vocês, eu vou mostrar aqui de cima. Júlia, contigo aí. Meu Deus, quando o Thiago fala que preparou uma surpresa, ó, já dá aqui, ó. Aqui, ó, esperando a surpresa do Thiago. Mas olha só, tô sabendo que a Érica está pronta para conversar com a gente. Ela vai trazer mais informações daquela visão privilegiada. Érica, vem pra cá, a gente quer saber onde é que você está e se a visão continua lindíssima de onde você tá. Conta mais pra gente. Oi, Júlia. Nós falamos ao vivo aqui do Barco Pirata. Agora a gente está dando aquele rolê premium, assim que a gente fala. E a Sônia, minha amiga aqui, que é gerente do Barco Pirata, já vai conversar conosco. Sônia, é uma experiência que muitas pessoas, muitos turistas podem vivenciar também. Sim, os turistas e também os moradores. A gente trabalha, inclusive, durante todo o ano com promoções para moradores. O nosso passeio ele é incrível. Nós já estamos há 42 anos no ramo, primeira empresa de passeio de barco na cidade, então a gente tem uma certa credibilidade, tá? Fizemos visitas às fortalezas, que é a Ilha de Ratones e a Ilha de Anhatomirim, são ilhas históricas, né? Então tem um conteúdo muito bacana. E as pessoas podem fazer a compra pelo site ou presencial? Pode fazer pelo site ou presencial. Nós saímos normalmente às terças, quintas, sábados, voltando às 16 horas. Perfeito. Só esse Pequim, que é porque tem uma questão aqui fundamental, que é uma... Volta, Ju. Porque a A gente Érica, daqui a pouquinho no Tá Na Hora Santa Catarina, a gente está com a Érica com aquela visão privilegiada ali naquele barco pirata que faz o turismo, esse conhecimento de tantas pessoas que vêm para cá, querem conhecer a ponte, querem conhecer os pontos mais ricos da cidade. Tiago Pires, eu sei que tem mais coisa acontecendo por aí. A Érica já mostrou de tudo, viu? A visão é privilegiada, mas eu tenho certeza que as tuas companhias também são. Pois então, Júlia, eu estou aqui, como eu disse, na cabeceira da ponte, agradecer aqui ao Ricardo, do Amo, que está sempre nos recebendo muito bem, e hoje todos os nossos produtos foi daqui da cabeceira, e aqui acontece samba, pagode, alegria, energia, com essa vista maravilhosa. Aí o Grupo TBT estava aqui, passando o som, e eu perguntei para eles, será que rola o rancho de amor à ilha por aí? Eles olharam para o outro, um paulista e uma cubana. Aí, será que rola? Olha, não deu um minuto, eles foram pro cantinho, tiraram a música e vão apresentar um trechinho pra gente agora aqui, antes do show. Paramos o show da ponte para dar um show pra vocês em casa, ligado no SBT. Dá pra sair então o Rancho do Amor à Ilha? Com certeza. Vamos lá então. É assim, ó, 1, 2, 1, 2, 3 e... Um pedacinho de terra perdido no mar. Um pedacinho de terra, beleza sem igual. Jamais a natureza deu-me tanta beleza. Jamais algum
pedacinhos de terra, beleza sem par. Que é melhor do que isso, pessoal? É aqui uma salva de palmas, pessoal que tá por aqui, ó. Grupo TBT lançando aqui, ó, de última hora, Júlia, para encerrar nesse clima que a gente ama, que a gente adora, nesse lugar maravilhoso que tem todo o nosso coração. É o Grupo TBT, pessoal, daqui a pouco vai estar rolando o som por aqui e tudo mais. Julinha, eu sei que você vai sair daqui, vai passar aqui também para curtir esse som e para curtir essa imagem linda que nós temos da nossa ponte Hercílio Luz. Foram 100 dias maravilhosos que nós passamos juntos, né, Júlia? Trazendo tanta energia, tantas reportagens, tantas histórias que nós contamos aqui para as pessoas em casa. E a gente fica cada vez mais feliz de exatamente brindar a ponte Hercílio Luz. 100 anos que ela possa assistir tantas vitórias, tantas pessoas indo, vindo, a economia girando, o turismo pujante. É por isso que a gente está aqui, para mostrar cada história da nossa capital, do nosso estado, com esse símbolo maior aqui ao fundo, que tem todo o nosso orgulho e o nosso coração, né, Júlia? Isso, Tiago. Acho que todos nós temos um coração, uma memória, um relacionamento diferente com essa ponte. O meu avô, seu Dedé, que apareceu em uma das reportagens também, ele passou por essa ponte por muitos anos, na mesma carrocinha em que eu me criei. Eu acho que cada um tem uma memória, uma relação diferente com essa que é a Nossa Senhora. O Tiaguinho também, que veio para cá, adora passar por essa ponte. Eu acho que também é sinônimo de lar, né, Tiago? E assim a gente vai finalizando o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Feliz aniversário, Ponte Hercílio Luz. Muito obrigada pela sua participação. Você aí de casa, obrigada pela audiência. E agora o mosaico, claro, com todas as imagens, memórias e histórias que você nos mandou ao longo dessas semanas com a Ponte Hercílio Luz. Beijo pra você! Até amanhã, viu? A gente vai estar aqui e agradece, claro, a sua audiência, a sua companhia, a sua memória, a sua história, a sua vida, assim como da nossa Hercílio Luz. Boa noite, pessoal. Amanhã tem mais Tá Na Hora Santa Catarina.